Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas à lição número 9 da Palavra e Vida. O nosso tema é Tempo de Recomeçar. Meu nome é Tiago, eu sou pastor da Primeira Igreja Batista de Itaperuna e queremos levar um abraço a todo o povo batista fluminense. Que Deus abençoe vocês e, passando por Itaperuna, não deixe de visitar a nossa igreja. Nós estamos de coração aberto para você. Nos visite nas redes sociais, no YouTube, e conheça mais do trabalho da Primeira Igreja, tá bom? Agradecer também à convenção pela oportunidade de compartilhar essa lição muito importante, Neemias capítulo 3, o nosso tema é Tempo de Recomeçar. Queridos, Neemias capítulo 3 fala de um dos momentos mais importantes na história dos judeus, que foi o desafio deles recomeçarem após a libertação do cativeiro babilônico que aconteceu por volta do século VI, mais precisamente 70 anos, do ano 609 ao ano 539 a.C. Você sabe muito bem que o povo de Jerusalém então foi levado para o cativeiro da Babilônia e depois, no mover de Deus em relação à história, levantando-se o rei da Pérsia, um decreto surgiu e o povo então pôde retornar à sua cidade natal, à sua terra querida, à sua terra de Jerusalém. Só que ao retornarem para a sua terra natal, eles tinham um enorme desafio, que era reconstruir os muros de Jerusalém. Porque a cidade estava totalmente destruída. E o primeiro desafio para eles era a reconstrução do muro, porque a partir daí eles garantiriam a segurança. Naquela época, uma cidade sem muro era uma cidade sem proteção. Nós podemos tirar muitas lições dos nossos irmãos judeus do passado, porque nós vivemos também tempos muito difíceis e precisamos recomeçar a nossa vida, mas precisamos ter o mesmo cuidado e o mesmo critério que os nossos irmãos judeus tiveram no passado. A preocupação primária deles era a reconstrução do muro, o que significava a proteção e a segurança do povo. Nós precisamos superar a crise, precisamos recomeçar a nossa vida, mas o nosso primeiro desafio é a reconstrução do nosso muro. O nosso primeiro desafio é garantir a proteção e a segurança do nosso povo. Vamos recomeçar sim, mas com toda a segurança possível. E a partir daí, Neemias capítulo 3 nos traz pelo menos 3 lições que nos ajudarão a colocar em prática e superarmos os nossos desafios nesse tempo de recomeço. E a primeira lição que esse capítulo nos ensina é que o recomeço precisa de exemplos encorajadores. Isso mesmo. O recomeço precisa de exemplos encorajadores. Sabe por quê? Porque quando tudo está parado, a nossa tendência é ficarmos na inércia e ninguém se prontificar para mover ou para fazer nada. É necessário que exemplos aconteçam para motivar o povo a seguir o caminho correto. Ou seja, o povo precisa de um exemplo para seguir. Porque, olhando, o povo precisará de um norte, de uma direção. E é através do exemplo dos seus líderes que o povo encontrará esse caminho a ser seguido. É interessante que no capítulo 1 já Neemias mostra o exemplo dado e o exemplo que partiu do líder religioso. O grande sacerdote Eliasibe, foi através dele que a reconstrução do templo recomeçou. Os líderes religiosos exercem uma enorme influência na vida das pessoas.
Por isso, quer queiram ou não, eles precisam zelar pelo seu exemplo, pelo seu testemunho e encorajar com suas atitudes principalmente, e não apenas com suas palavras, mostrar ao povo que caminho eles devem seguir. Além do exemplo da liderança religiosa, o capítulo 3 de Neemias mostra que outro exemplo encorajador veio do líder político. Isso mesmo, o líder político deu um enorme exemplo. O versículo 9 mostra que Refaías, governador da metade de Jerusalém, ele também se prontificou em iniciar a obra, em reconstruir o muro. Ele deu o exemplo como líder político. Os líderes políticos precisam dar bons exemplos para a condução do povo. Ao invés de proporcionarem crise que trarão opressões para a comunidade, para o povo, eles também são responsáveis para darem bons exemplos para que o nosso povo saiba que caminho seguir. Que caminho é esse? É o caminho da reconstrução do muro. O objetivo é zelar pela proteção e pela segurança do povo. Ou seja, tanto os líderes políticos quanto os líderes religiosos devem dar esse testemunho e levar esse cuidado, o cuidado da segurança do nosso povo. Por isso, em primeiro lugar, eu destaquei esse exemplo encorajador que todo mundo necessita. A segunda lição que nós aprendemos com Neemias capítulo 3, sobre como podemos recomeçar a reconstruir a nossa vida e a seguir um caminho de segurança, é que nesses contextos de adversidades, nós precisamos de ajuda de todos os lados. Nós não podemos escolher de onde nós vamos receber ajuda. Nós precisamos ser humildes o suficiente e aceitar a ajuda de todos que se prontificam. É interessante que isso é um caminho de duas vias, né? Porque ao mesmo tempo em que nós precisamos de humildade para aceitar a ajuda de todos os lados, nós precisamos também nos dispor para ajudar na vida de todos que precisam superar os seus desafios. E aqui em Neemias 3, nós encontramos que a reconstrução do Templo de Jerusalém começou no norte da cidade e avançou no sentido anti-horário. Reconstruir todo o muro da cidade levaria tempo e recursos. Eles precisavam de ajuda de mão de obra e precisavam também de recursos. Eles não podiam ficar selecionando. Vamos receber a ajuda desse grupo ou desse grupo. Não, eles precisavam de ajuda de todos os lados para o sucesso daquela operação. Queridos, o versículo 2, por exemplo, ele mostra que na situação de Jerusalém, eles receberam auxílio externo, ajuda externa. O versículo 2 mostra que os homens de Jerusalém e de outras cidades também se mobilizaram para ajudar. No caso da pandemia, nós precisamos da ajuda de todos os povos. O mundo todo precisa se unir com um único objetivo: de produzir vacinas, de compartilhar conhecimento, de viabilizar a distribuição desses recursos para o bem de todos. Não podemos, por causa de preconceitos estereotipados, escolher que tipo de ajuda nós receberemos e de que povos poderão nos ajudar. Precisamos de humildade e reconhecer que nesse contexto de crise, nós precisamos de ajuda vinda de todos os lados. E precisamos também nos dispor para ajudar aqueles que necessitam. Outra coisa interessante
é que, além da ajuda do auxílio externo, Neemias 3 nos ensina que também é muito importante no recomeço as improvisações e as adaptações. Por exemplo, o versículo 8 diz que Uziel era ourives e ele deixou temporariamente a sua função de ourives para colocar a mão na massa e ajudar na reconstrução de Jerusalém. O texto mostra que Ananias era perfumista, trabalhava com perfume, mas ele deixou temporariamente o seu trabalho com os perfumes para colocar a mão na massa e ajudar na segurança e na reconstrução do muro. Nesse recomeço, nós vamos precisar de improvisações. Pessoas que trabalham por escalas terão que dobrar, terão que ser improvisadas. No meio corporativo, na igreja, na família, nós vamos precisar nos adaptar e precisaremos também da improvisação. Ninguém estava preparado para essa pandemia. Por isso, para alcançarmos uma solução, um futuro ideal e recomeçarmos, precisaremos de adaptações e de improvisações. Ou seja, pessoas que estavam trabalhando no lugar irem para outro lugar. Precisamos de adaptações. O culto, a recepção da igreja não poderá continuar sendo a mesma. Precisamos nos adaptar, precisamos tomar todas as medidas necessárias para a segurança do nosso povo. Precisamos reconstruir os muros e a ajuda de todos os lados serão bem-vindas, tá bom? Em terceiro e último lugar, terminando a nossa lição, nos conduzindo para o seu desfecho, Neemias capítulo 3 nos ensina que o recomeço precisa do comprometimento pessoal. O recomeço precisa de comprometimento pessoal. Recomeçar com segurança é o nosso objetivo agora, mas nós só conseguiremos se cada um der a sua contribuição, estiver envolvido de múltiplas formas. Não podemos, queridos, nos esquecer da importância de cada um nessa obra, tanto no seu envolvimento, tanto no seu comprometimento, como também na sua valorização. É interessante que no versículo 14, Neemias destaca e enaltece uma atitude simples. Um homem chamado Malquias teve uma boa ação de colocar trancas nas portas. E isso foi suficiente para Neemias registrar essa boa ação. Neemias valorizando a figura do indivíduo. Nós precisamos relembrar que nós existimos também para servir as pessoas. Nós existimos também para abençoar a vida das pessoas. Um dos princípios dos batistas é justamente esse, é reconhecer o valor de cada indivíduo. O nosso princípio diz que cada pessoa tem valor e dignidade infinitos. Valor e dignidade infinitos. Cada pessoa é única, é insubstituível. Por isso, nós precisamos buscar esse comprometimento pessoal e essa valorização também pessoal. E, além disso, esse comprometimento, ele passa pela colaboração familiar. A participação dos lares é fundamental para retomarmos nossa vida com segurança e proteção. Sabe por quê? Porque da mesma forma, a reconstrução do muro de Jerusalém só se tornou possível porque cada família se comprometeu a reconstruir o muro referente à sua própria casa. Ou seja, na frente dos seus próprios lares, cada família ajudou na reconstrução parcialmente do muro. Ou seja, Neemias os ajudou a entender que reconstruir o muro, garantir a proteção,
era um bem fundamental para a sua família. As famílias, os lares de hoje precisam entender que o recomeçar tanto da sociedade como o recomeçar da própria igreja vai privilegiar elas mesmas. As famílias serão privilegiadas, abençoadas com recomeço. As famílias serão abençoadas com o trabalho da igreja. E isso por si só já deve ser um fator motivador para o envolvimento, para o engajamento da família na obra de Deus. O comprometimento familiar é fundamental para nós termos esse êxito, tá bom? Para recomeçarmos com segurança e reconstruirmos os nossos muros. Querido, chegando ao final, o que eu quero dizer para você é que o capítulo 3 do livro de Neemias nos mostra um extraordinário planejamento para a construção dos muros daquela cidade. O resultado foi um êxito, e assim aprendemos com Neemias a planejar cuidadosamente todas as nossas ações para sermos bem-sucedidos. A reconstrução dos muros de Jerusalém nos ensina que, para o recomeço de nossas vidas, precisamos, antes de qualquer coisa, garantir a segurança, a proteção. E tudo que fizermos perderá completamente o sentido se não garantirmos a segurança dos nossos irmãos e irmãs, de todas as pessoas. Por isso, vamos reconstruir os nossos muros. Vamos garantir a nossa segurança e, por isso, vamos garantir também o nosso recomeço. A crise precisa ser deixada para trás. E o pós-crise deve vir recheados de bons exemplos, de ajuda por todos os lados e do comprometimento de cada um de nós. Mas eu gostaria de deixar algumas perguntas para a sua reflexão. Pare e pense. Os nossos líderes religiosos e políticos estão dando bons exemplos para recomeçarmos com segurança? Se sim, glória a Deus, amém por isso. Mas se não, como nós podemos ajudá-los? Será que podemos fazer alguma sugestão? Podemos orar por eles? Podemos tomar alguma iniciativa para ajudá-los nesse quesito? Outra pergunta que eu quero deixar para você é a seguinte: por que nós temos tanta dificuldade de receber ajuda? Por que nós temos dificuldade de receber ajuda de pessoas diferentes? Por que nós temos dificuldades de expor a nossa necessidade e dizer: olha, me acuda, me ajude, eu preciso de você? E outra pergunta: o que podemos fazer para ajudar aqueles que necessitam? Existem pessoas que precisam de ajuda, famílias, igrejas, instituições que precisam de ajuda. Mas não fiquemos apenas na teoria no tocante a essas respostas. Vamos procurar ações práticas reais que realmente nos levarão para atitudes que vão ajudar a vida das outras pessoas. O que você pode fazer para ajudar a quem necessita? E a última pergunta: como podemos valorizar cada indivíduo em suas funções na obra de Deus? Neemias capítulo 3 é uma ata onde ele registrou minuciosamente o seu planejamento e a execução dessa obra, começando pelos exemplos, passando pela ajuda, o companheirismo e terminando no comprometimento pessoal e o engajamento dos lares. A pergunta é: como podemos então nos engajar? Como podemos valorizar e encorajar uns aos outros para que todos, no nosso contexto eclesiástico, possa estar envolvido na obra de Deus?
Como podemos valorizar aquele irmão, aquela irmã que teve uma atitude singela, mas que foi completamente importante para a vida da igreja e para o seu recomeço? Vamos valorizar as pessoas. O nosso negócio é gente. E vamos motivá-las para que elas sejam cada vez mais comprometidas com o reino de Deus. Amém? E que todos nós possamos seguir esse caminho. Tempo de recomeçar. É o que Neemias 3 nos ensina. E para isso eu quero convidar você para juntos orarmos. Vamos falar com Deus, colocando diante do Senhor que Ele nos abençoe, para que façamos o planejamento e sigamos todos os passos e alcancemos todas as metas necessárias para garantirmos a proteção do nosso povo e a segurança da nossa nação. Vamos orar? Pai Santo, muito obrigado pela oportunidade de estarmos conectados, refletindo sobre o tempo de recomeçar, as lições maravilhosas que Neemias 3 nos ensina. Nos ajude a colocarmos em prática. Nos abençoe para que juntos possamos reconstruir o nosso muro e garantir a segurança necessária para os dias de hoje. Entregamos nossas vidas, nossas igrejas nas tuas mãos. Nos abençoe, nos proteja, fica conosco. Sem ti nada somos e nada podemos fazer. Oramos gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, foi um grande prazer estar com vocês.